Olá, turminha! Hoje nós vamos aprender como os instrumentos musicais produzem os sons, né? Então a gente vai estar vendo sobre os instrumentos de corda, os instrumentos de percussão e os instrumentos de sopros, tá bom? Então vamos lá. Desde que começou a fazer música, o ser humano vem inventando instrumentos musicais. Hoje em dia existe uma grande variedade de instrumentos, cada um deles com um som diferente, ou seja, cada instrumento musical produz o seu som, né? De uma forma diferente, suave, gostosa da gente ouvir. A diversidade de sons produzida pelos instrumentos está relacionada ao modo como eles emitem sons. Por isso, podemos agrupar os instrumentos de acordo com o seu funcionamento. Então, nessa primeira imagem, nós estamos vendo os instrumentos de cordas, que eles podem ser dedilhados, percutidos ou friccionados, certo? Então, os instrumentos de cordas dedilhados, aqui a gente tem o alaúde e o violão, que eu toco com os dedos, eu utilizo as unhas ou uma palheta, tá certo? Aqui eu tenho um piano de corda, tá? Essa corda, ela fica dentro... Desculpa, gente. Aqui eu tenho um piano de cauda. Essa corda, ela fica dentro desse piano, ó, ele está até aberto aqui, tá? Então, essas cordas, elas são percutidas com as baquetas ou martelos. Então, elas são percutidas quando eu toco o piano, tá bom? E aqui eu tenho um instrumento musical, que é um violino, que eu utilizo é tipo de uma baqueta, vamos dizer assim, um bastão em que eu flexiono nas cordas aqui desse instrumento, tá? E aí ele vai emitir sons mais curtos e mais longos. Na imagem de baixo, eu tenho os instrumentos de percussão, tá? Então, aqui eu tenho o reco-reco, e eu tenho aqui o pandeiro, que ele é revestido por uma membrana, e o atabaque, tá? Que na verdade é um tipo de tambor também, certo? Então eles têm uma membrana que ele é revestido e ele é percutido. Eu posso usar as mãos. O reco-reco, eu uso um bastão para fazer esse som, né? Para que ele vibre. Na terceira imagem, nós temos os instrumentos de sopro, que podem ser os instrumentos feitos de madeira e os que é utilizado o metal, né? Então, assim, os instrumentos de sopros feitos de madeira, eles têm som mais aveludados, né? Mais suaves, certo? Então, aqui tem dois exemplos. Aqui nós temos a flauta e, se não me engano, esse aqui é o clarinete, tá? E os instrumentos de sopro feitos de metal, o som ele é mais forte em relação a esses sons produzidos por madeira. Então, aqui tem dois exemplos. Nós temos o saxofone e eu acredito que seja uma trombeta, tá? Tudo bem, pessoal? Bom, nós temos também os eletrofones, né? Que são instrumentos elétricos e como os pianos elétricos, os sintetizadores que produzem sons utilizando a eletricidade. No caso aqui, a gente tem uma mesa de som que vocês estão vendo, né? Nós temos também, a gente pode utilizar o computador, celular, para estar produzindo esses sons, certo? Bom, vamos lá na atividade. A atividade é fácil e simples de fazer. Então, a primeira, vocês vão pintar apenas os instrumentos da família de sopro. Lembram lá? Soprar, vocês vão pintar.
Vocês vão, no segundo exercício, vocês vão pintar apenas os instrumentos da família de cordas, que é de dedilhar. E na terceira atividade, vocês vão pintar apenas os instrumentos da família de percussão, certo? Boa atividade para vocês!